muito bom a gente estar aqui, louvando, adorando e nos aproximando do Senhor. Aqui somos todos pecadores, não tem ninguém melhor que ninguém, a começar por mim. Mas é aqui que a gente tem que estar. Não importa o que aconteça, não importa o que pensem, aqui é o melhor lugar. Quem está feliz de estar aqui, erga sua mão direita, diga amém. Que bom. E hoje nós estamos encerrando praticamente um ciclo anual de adoração. E nós temos que estar em festa espiritual através da Santa Ceia. Volta e meia eu vou ao hospital, ou para levar a minha esposa, ou mesmo para fazer uma consulta, porque eu entendo que eu tenho que ter um acompanhamento médico, e você também deve ter quando precisa, e até quando não precisa, para fazer uma avaliação, para ver como é que está a sua saúde, fazer um exame, um check-up. Isso é extremamente necessário. E na vida espiritual não é diferente. A Santa Ceia é como um raio-x, uma radiografia da nossa vida espiritual. E quando a gente toma, participa do pão, do suco, a gente está dando essa oportunidade para nós mesmos, para dizer, olha, encontrei aqui algo que está me prejudicando, eu preciso livrar disso. E são os emblemas do corpo e do sangue de Jesus para nos alimentar. Eu convido você a abrir a Bíblia, para a gente ter uma breve reflexão bíblica, para depois participarmos da ceia do Senhor. Quero que você abra no profeta Isaías, Velho Testamento, capítulo 63, você que está em casa nos assistindo, faça o mesmo. Abra a Bíblia em Isaías, capítulo 63, e vamos ler a partir do verso 1, vamos ao 2 e ao 3. Isaías 63, 1, 2 e 3. Aqui começa o texto bíblico dizendo: quem é este que vem de Edom, de Bosra, com vestes de vivas cores, que é glorioso em sua vestidura, que marcha na plenitude da sua força? Vamos dar uma paradinha aqui. O texto começa com uma pergunta. O profeta Isaías está tendo uma visão, e que a gente chama em teologia uma teofania. O que é uma teofania? É uma manifestação da glória divina de alguma maneira. E o profeta, quando está em visão, você sabe que ele não está no seu sentido natural. A primeira coisa que acontece com o profeta, quando entra numa visão, é que ele perde a consciência do ambiente onde está. E ele não nota mais nada que está à sua volta. E ele foca na visão que Deus lhe dá. Ele para de respirar, é sustentado pelo Espírito de Deus, e nem pisca nos seus olhos. Por que é importante você saber disso? Porque hoje nós temos movimentos religiosos que todo mundo diz, Deus me deu uma visão. Eu profetizo para você hoje. Eu profetizei. E a gente sabe que biblicamente não é bem assim. O dom de profecia é dado para apenas profetas, chamados por Deus, selecionados por Deus. Ninguém escolhe ser profeta. É Deus quem escolhe. Isaías, por exemplo, era da linhagem real. Ele poderia ser o próximo rei. Era um príncipe. E Deus o chamou para ser profeta. E na primeira visão de Isaías, ele entra numa teofania, que ele vê o trono de Deus.
E ele ouve a adoração dos anjos. Ele ouve: santo, santo, santo é o Senhor. E ele começa a tremer diante de Deus, pensando: eu vou morrer. E vem um anjo, um ser celestial, toca nos seus lábios, purifica os seus lábios, perdoa o seu pecado. Não porque ele tenha merecimento algum, o perdão do pecado não tem mérito nenhum da nossa parte. E depois ele ouve os seres conversando entre eles: a quem eu vou enviar como mensageiro? Quem será o meu profeta? Então ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Se Deus deu aquela visão para ele, é porque Deus estava querendo que ele aceitasse, e ele o aceitou. E nessa visão de hoje, ele entra em visão e ele não está entendendo o que está acontecendo, então ele faz uma pergunta: quem é este que vem de Edom? E eu queria chamar a sua atenção para Edom. Edom era inimigo mortal de Israel. Eles eram descendentes de Israel, porque Edom era filho de Esaú, que era irmão de Jacó. Mas em toda a história bíblica eles eram inimigos de Israel. Quando Moisés tira o povo do Egito, levando para próximo do Mar Vermelho, Moisés chega aos edomitas e fala: você nos dá permissão de passar pelo seu território? E Edom disse: não, forçando Israel a caminhar em direção ao Mar Vermelho, para serem encurralados, e torcendo lá no íntimo, tomara que os egípcios os capturem de volta. E os edomitas viviam numa região geográfica favorável à proteção deles mesmos, num vale cercado por montanhas, de tal forma que eles eram invencíveis, nenhum inimigo conseguia entrar em Edom. Não há relato bíblico de nenhuma derrota dos edomitas para nenhum dos exércitos vizinhos, a não ser para os assírios, quando eles foram eliminados pelos assírios. E agora o profeta vê esse homem voltando de Edom, e aí menciona Bozra. É bom a gente entender esses dois nomes. Edom parece com Adão, e se você for olhar a palavra hebraica, o significado de Adão significa vermelho, e Edom também vermelho. E Bozra era a capital de Edom. Era o local provavelmente mais escudado para que nenhum inimigo conseguisse chegar até lá sem morrer. E esse ser está vindo de Bozra. E ele presta atenção nesse ser que está vindo, porque é comum que quando um guerreiro vai guerrear contra inimigos tão ferozes, eles montam um exército e todos vão e lutam juntos. Mas o que é estranho é que esse aqui está voltando sozinho. Não tem ninguém com ele. E quando eles voltam das guerras, geralmente, mesmo que tenham vencido, eles voltam com as vestes em frangalhos, eles voltam praticamente desgastados pelo conflito, quase que no último momento pedindo socorro. Mas esse ser que está voltando, ele está voltando glorioso, ele tem vestes gloriosas e marcha na plenitude da sua força. Ele não foi atingido pela guerra. Ele sai da guerra como tivesse entrado na sua força. E quando Isaías pergunta: quem é esse daí? Então o próprio guerreiro responde. Vamos ler a resposta dele agora, continuando o verso 1. Sou eu que falo em justiça e poderoso para salvar. Então, aqui entra uma expressão que faz parte do tetagrama hebraico, o Yahvé, as 4 consoantes hebraicas.
que só pode ser conjugadas por Deus. Eu sou. É o grande eu sou que Moisés perguntou. Como é seu nome? Eu sou. Para mostrar que nós não somos e Ele é. Para que você possa se lembrar. Eu quero me lembrar disso hoje. Eu estou, mas eu não sou. Eu estou hoje como pastor. Eu estou como pai dos meus filhos. Eu estou como marido da minha esposa. Eu estou como ancião da igreja. Eu estou como líder, mas eu não posso conjugar o verbo eu sou. Isso pertence somente a Jesus. Então esse guerreiro diz: eu sou. Eu sou que falo em justiça e eu sou poderoso para salvar. Ele traz consigo duas marcas que nós não carregamos conosco: a justiça e a salvação. E quando ele fala isso, Isaías percebe que é o próprio Jesus. Ninguém mais do que Jesus poderia entrar no centro de Edom, na capital de Edom, Bosra. E ninguém é capaz de guerrear contra um exército tão poderoso para derrotá-lo. Isso faz me lembrar que o Senhor Jesus, o nosso grande líder e guerreiro espiritual, Ele foi o único capaz de entrar no centro do reinado das trevas de Satanás, no mais escondido do poder que Satanás tem com o pecado, que é a morte. E Cristo entra lá nas entranhas da morte, e Ele experimenta a morte, mas Ele sai de lá guerreiro e poderoso, como está predito aqui nessa visão, nessa teofania do profeta Isaías. Edom aqui simboliza a maldade, o pecado. Somente Jesus pode entrar no centro do seu coração, onde Satanás quer estar entronizado, onde você tem as mais profundas raízes do seu pecado, que ninguém sabe, mas Deus sabe. Ele entra lá no escondido do seu coração, e lá ele enfrenta o inimigo, e ele retorna de lá. Também tem uma coisa muito interessante nesse texto, que é o verso 2. Quando Isaías observa as vestes do guerreiro, no verso 2 diz que o traje está vermelho, as vestes estão manchadas de sangue, como as daquele que pisa uvas no lagar. Então essa é uma referência bíblica para a gente entender como era feita a produção do vinho. As uvas eram espremidas pelos pés, havia uma celebração de colheita e de preparo da uva. As pessoas chamavam seus amigos e se reuniam em comboio de gente em volta, ao som de uma música não sacra, e ali eles iam pisando e celebrando juntos, regozijando-se, e ao mesmo tempo que ia produzindo o suco da uva, que era chamado na Bíblia de vinho. Mas era um momento de alegria, festivo, compartilhado. Então, esse guerreiro, quando ele volta, porque todos os comentaristas bíblicos são unânimes em dizer que as vestes de Jesus são brancas, e o branco simboliza pureza. Jesus não cometeu nenhum pecado, mas quando ele veio a esse mundo e entrou nas entranhas do pecado, do mundo inimigo, certamente as suas vestes foram manchadas pelo sangue dos inimigos. Assim como todos aqueles que pisavam o lagar, quando saíam, as vestes estavam manchadas pelas uvas que ele pisou. E Jesus, então, aparece com as vestes salpicadas pelo sangue.
manchadas de vermelho, para demonstrar que ele conseguiu vencer o inimigo. E o sangue é dos inimigos, mas o sangue também é o próprio sangue dele. Quando a gente vai para o verso 3, diz assim: o lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas na minha ira, no meu furor as esmaguei, e o seu sangue me salpicou as vestes e me manchou o traje todo. Me chama muita atenção essa expressão sozinho. Dá a impressão que Jesus só esteve sozinho quando ele clamou lá na cruz: meu Deus, por que me desamparaste? Mas na realidade, Jesus viveu uma vida solitária. Ele sempre esteve sozinho. Ele estava sempre nos montes, orando, sozinho. Talvez porque Jesus quisesse que você entendesse que você nunca, quando estiver sozinho, pense: alguém me abandonou, eu estou sozinho. Porque ele já esteve sozinho no seu lugar. Para que ninguém aqui possa ser vencido pela solidão, ninguém desanime, mas que todos confiem no grande guerreiro que venceu em seu lugar e em meu lugar. Jesus enfrenta o pecado. Por que ele vai sozinho no centro de Edom, na cidade de Bosra? Porque ninguém tinha capacidade de guerrear com ele. Quando a gente vai para Apocalipse capítulo 5, tem gente chorando. Verso 1 a 5 diz que ninguém podia abrir o livro. Ninguém era capaz. Ninguém. Então aparece o Filho de Deus, Jesus. E ele entra e ele abre o livro, tira os selos. E ele expõe diante de nós a salvação. Quando Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário, preste bem atenção no que eu estou falando para você agora. Ele morreu sozinho. Por você. Ele não estava pensando em todo mundo. Ele estava pensando em você. Se fosse só você o único pecador da terra, ele teria feito a mesma coisa. E hoje, nesta manhã, quando você vai participar da ceia, você não pode se esquecer que você não é digno. Nenhum de nós é digno. Mas Jesus, o único que é capaz, ele já pisou o lagar por você. Ele já consertou tudo que está estragado em sua vida. Porque se tem uma coisa em nossa vida, é que nós somos especialistas em estragar tudo. Deus conserta, nós estragamos. Deus vai e conserta de novo. Está aqui, meu filho, tudo arrumadinho. Aí você vai e estraga tudo de novo. A nossa vida nessa terra será sempre assim. Deus conserta, nós estragamos. Deus perdoa, nós pecamos. Deus apaga o pecado, nós vamos lá e escrevemos de novo. Você não é digno, mas Jesus é digno. Gostei da música cantada aqui hoje. Digno é o Cordeiro, pelo momento de louvor. Gostei da música também cantada, eu quero estar junto ao trono, perto do altar. Só há um lugar seguro para você, meu querido, do lado de Jesus. E eu quero convidar você para estar com Jesus nesta manhã. Que ao você participar da ceia, você possa lembrar-se: eu não sou digno. Quem é digno? Só Jesus. Que você possa sair daqui para lavar os pés de alguém dizendo: eu não sou digno,
mas Jesus me salvou. Feche seus olhos, coloque-se em pé para nós orarmos. Senhor, estamos aqui não porque somos dignos, estamos aqui porque merecemos a morte, mas o Senhor já nos salvou. Estamos aqui desesperados, precisando do remédio. Como vamos ao hospital buscar remédio, buscar médico? Ó Senhor, o Senhor é o nosso médico. O Senhor é aquele que apaga nossas transgressões. É aquele que apresenta as suas vestes manchadas pelo sangue, vingando os inimigos, fazendo justiça, mas ao mesmo tempo intercedendo por nós diante do Pai, dizendo: aqui está o meu sangue, que eu derramei por Ele. Dá a graça de participarmos da ceia com esse pensamento. Eu não sou digno, mas Ele é. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Que bom que todos nós já pudemos passar pela cerimônia de lavar os pés, simbolicamente uma purificação do nosso corpo, mas também do nosso coração. E agora, diante desse Deus, desse Jesus que é o único digno, nós podemos participar da Santa Ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Eu convido a igreja, nesse momento tão solene, nos colocarmos de joelho para orarmos a Deus, onde nós vamos pedir aqui a bênção sobre este pão que simboliza o corpo de Cristo. Louvado seja o teu nome, Senhor, porque neste momento o teu povo, Senhor Deus, se ajoelha na tua santa presença, em atitude de agradecimento por ter enviado o teu Filho e morrer na cruz do Calvário em nosso favor. Hoje, Senhor Deus, pela nossa fé, pela nossa compreensão da tua palavra, nós entendemos que esse cerimonial, que este pão representa o corpo do teu Filho crucificado na cruz para nos dar a libertação do pecado. Nesta mesa, Senhor Deus, há um pão sem fermento. Oro neste momento para que tu possa consagrar este pão, para que ao tomarmos ele, Senhor Deus, nossos pecados possam ser purificados e que o nosso nome, Senhor Deus, possa continuar no livro da vida. Abençoe esse povo que vai participar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos convidar a todos aqueles que vão participar a se colocarem em pé, e você vai receber o pão e não come ainda. Você se assenta em oração e aguarda o momento para comermos todos juntos.
Todos que vão participar foram servidos, e a palavra de Deus diz: tomai, comei dele todos, é meu corpo que é partido por vocês. Façam isto em memória de mim. Então, em oração, vamos comer. Amém. Gostaria de convidar Ismael, que vai apresentar a mensagem musical nesse momento. Feliz sábado, igreja. São muitas as histórias que ouvi, falando sobre a vida de Jesus, milagres incontáveis que não vi, dores que ninguém jamais pôde sentir. Tantos sacrifícios ele fez, renunciou sua vida por amor, nasceu como homem, sendo o próprio Deus, e foi rejeitado pelos seus. Mas de tudo isso que passou, não há gesto de maior valor do que o sacrifício que nos trouxe a luz, o sacrifício lá na cruz, o sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o
maior, o sacrifício lá na cruz. Ainda penso em tudo que eu vi. Como pode um homem amar-nos tanto assim, levando em seus ombros meu pecado, assumindo toda a culpa em meu lugar. O que farei para que tudo que Ele fez não seja em vão, mas transforme o coração? O sacrifício feito lá na cruz pra mim, agora eu tenho que retribuir. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. O sacrifício que nos trouxe salvação, eu vou aceitar, não vou negar. O sacrifício feito por Cristo não se resume àquele lá na cruz. Deixar o seu trono e viver o sonho de ter-nos novamente em sua luz. Foi um ato de amor, mas o que na verdade nos salvou foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Foi de todos o maior, o sacrifício lá na cruz. Amém? Depois, da mesma maneira também, ele tomou o cálice, depois de cear, dizendo: Este cálice é um novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que eu venha. Vamos nos colocar de joelhos mais uma vez. Senhor Deus, estamos aqui como teus filhos na tua santa casa de oração, Pai, na tua presença, nos consagrando a ti, Pai. Venha sobre nós, Senhor meu Deus,
consagrando este suco, Pai, que representa o teu sangue na cruz, para purificar os nossos pecados e nos levar verdadeiramente a um lugar de arrependimento, Pai. Venha em nosso favor, seja com cada um de nós que estamos aqui e que iremos neste momento, Pai, assim como o Senhor nos ordenou, fazermos parte do teu corpo através do teu sangue. Em nome de Jesus, seja conosco. Amém. Por gentileza, todos que vão participar se coloquem em pé. Ao receber, se assente em oração, aguarde para nós bebermos todos juntos, tá bom? Tomai e bebei dele todos, é meu sangue derramado por vocês.
Façam isto em memória de mim. Que privilégio que nós temos. Vamos beber com gratidão no coração. Amém. Eu venho de uma cultura de igreja
há 40 anos atrás, que muita gente vinha para a Santa Ceia com muita tristeza no coração, se achando indigno. Olha, eu queria dizer para você que você é indigno, mas tem alguém digno que está no seu lugar. Então não é momento de tristeza, é momento de alegria. Toda vez que você participar da ceia, lembre-se disso. Que bom que tem alguém digno no meu lugar. Então eu queria que você agora olhasse para quem está do seu lado, sorrisse para ele, dissesse para ele alguma coisa marcante, alguma coisa que você deseja, ou como você está se sentindo nesta manhã. Eu percebo agora que tem gente mais alegre, então fique em pé. E nós queremos agora proferir uma bênção, que é a bênção sacerdotal, a bênção araônica, que quando o sumo sacerdote saía de dentro do lugar santíssimo, ele impunha as duas mãos sobre toda a congregação e os abençoava e os despedia para ir para casa. Então eu queria que você fechasse seus olhos. Todos os anciãos aqui vão impor as mãos sobre vocês com essa bênção. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Agora você pode abraçar quem está do seu lado, tá bom? Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de Ninguém cruz. tem maior amor que este, de dar a sua vida em favor de seus amigos. Imagens tão intensas, o universo a observar, o silêncio contagia, ninguém sai de seu lugar. Cada anjo vê Jesus levando a cruz, assumindo os pecados que não eram seus. Cenas de horror na história de um Salvador. Não há amor maior que dar o filho pra morrer. E ele se entregou, se fez réu e protagonizou as cenas do mais puro amor. A cruz se ergueu ali, com seu corpo a sangrar. Suas forças lhe faltavam e não podia respirar. Mesmo assim, ele tudo suportou, assumindo os pecados que não eram seus. Oh, cenas de horror, mas a minha vida lhe salvou.